É isso aí, 2020 começou, então vamos falar um pouquinho sobre as tendências que podem acontecer durante o ano de 2020, né? Tem algumas coisinhas que a gente pode conversar sobre isso. Vamos nessa. Bom, a gente sabe que nos últimos anos, né, o motion design evoluiu muito, né? Acabou incorporando várias técnicas paralelas de animação, né, de design, e está exigindo cada vez mais que a gente aprenda novos softwares. E é muito interessante observar como tendências surgem e desaparecem, como algumas linguagens antigas voltam com força e como aquilo que era febre é esquecido como se nunca tivesse existido. Por isso vamos dar um geralzão de algumas tendências que chegam com força em 2020 na nossa indústria. São coisas que deveríamos prestar atenção não para copiar e fazer igual, mas por direcionarem aquilo que podemos aprender de novo para melhorarmos como profissionais de motion, ou simplesmente para redescobrirmos técnicas antigas que de repente estão voltando de modo alternado. Então eu fiz uma listinha aqui com 5 tendências que eu reparei que começaram a surgir ou ressurgir a partir de 2019 com muita força, tá? Algumas delas já vêm de outros anos, né, mas ganharam força em 2019 e provavelmente em 2020 vão chegar com mais força ainda, provavelmente ecoando nos próximos anos, tá? Então a primeira técnica, né, e a primeira tendência que a gente pode citar aqui é a volta de animações tipográficas. Nos idos dos anos 90, a tipografia cinética foi uma febre e softwares como Final Cut Pro 7 tinham até presets de animação do gênero. O lance é que animações com tipografia nunca desapareceram totalmente da nossa indústria, mas foram colocadas de lado, dando espaço a outras técnicas. Contudo, no último ano, inúmeras peças fizeram um bom uso de animação tipográfica, mostrando que podemos sim esperar o retorno triunfal dessa arte. Essa tendência não inclui a tipografia cinética como a conhecemos, onde somente a tipografia era animada e nada mais. É, na verdade, uma mistura mais estilizada de fontes, símbolos e até mesmo personagens, unidos em conjunto para criar uma peça mais coesa. De todo modo, animações tipográficas voltaram com tudo. Quem acompanha o canal do Layer sabe que aqui a gente já falou muito sobre storytelling, sobre a importância de storytelling no motion design e como ele inclusive mudou um pouco a indústria do motion nos últimos anos, né? Em 2020, a tendência é que a gente conte mais histórias através do motion design, com mais força ainda do que a gente já faz hoje em dia. Isso porque estúdios e clientes investem cada vez mais tempo em contar histórias e passar mensagens importantes, mesmo em peças puramente comerciais. É bom lembrar que o motion graphics, em sua origem, nada tem de storytelling, sendo apenas uma técnica de animação gráfica. Mas isso mudou drasticamente, então o que vemos é uma enxurrada de peças de motion que são microfilmes, com começo, meio e fim, que procuram impactar o espectador de modo mais profundo e, por vezes, atingem níveis de narrativa realmente impressionantes. Se formos em portfólios de grandes estúdios, podemos identificar rapidamente essa inclinação do mercado em direção a peças com mensagens mais amplas. Mesmo que a maior parte dos estúdios ainda contenha dezenas de animações puramente gráficas, pode-se notar o crescimento de peças que usam storytelling efetivamente. E todo mundo deve ter reparado aí que o 3D voltou com força, né? E ao contrário do que o motion graphics sempre produziu no passado, né, que é aquele 3D meio sujo, meio escuro, né, cheio de reflexos e lens flare, agora o 3D vai para uma direção mais limpa, mais clara, né, e com texturas bem coloridas. Isso se deve à popularização dos renderizadores externos como Octane Render e Redshift. A facilidade em se criar e renderizar cenas 3D fotorrealistas acelerou o retorno do 3D no motion design. Lembre-se que há pouco tempo o motion era dominado pelo flat design, long shadows, animações de ícones e símbolos e tipografia cinética. Claro que o 3D continuou a ser usado aqui e ali, ele nunca desapareceu de verdade, mas em 2019 a coisa foi para outro nível e em 2020 a tendência é crescer ainda mais. Basta a gente dar uma olhadinha no Instagram e notar que a maioria dos loopings que rolam por lá são 3D, e a maioria dos estúdios está comprometida com essas técnicas e renderizadores, e a comunidade no geral está cada vez mais se inclinando nessa direção. O espaço para peças de motion 3D cresceu muito, exigindo um nível de animação e acabamento visual nunca visto nessa categoria de motion. Então esperem ver muito mais 3D colorido e estilizado em 2020, e nos próximos anos também, pois os renderizadores via GPU dominaram as pipelines de vez. E a animação tradicional levou algum tempo para entrar e ser absorvida de vez na indústria de motion, né? E por animação tradicional eu quero dizer animação frame a frame. E no início, inclusive, a animação tradicional foi usada como complemento, né, em técnicas como Liquid Motion. Só que alguns estúdios realmente abraçaram o frame a frame a um nível de expressão máxima da sua pipeline, né? Então tem estúdios que só trabalham com animação frame a frame para produzir suas peças de motion. Mas o fato é que a animação frame a frame ganhou muito espaço em peças de motion e a tendência é que 2020 a coisa extrapole em muito nossas expectativas. Isso porque eu não estou falando somente de animação frame a frame tradicional, e sim do que chamo de variante interpolada, um tipo de animação frame a frame que imita a animação tradicional, mas que faz uso do Graph Editor e da interpolação de keyframes. O lance é que os artistas se tocaram que podem animar frame a frame diretamente no After Effects usando shape layers e criando todo um outro
outro nicho de animação de personagens extremamente complexo que muitas vezes ao assistirmos confundimos com animação tradicional. Essa tendência em 2019 foi forte principalmente no segundo semestre, onde animações de personagens ridiculamente complexos começaram a pipocar nas redes sociais. Então em 2020 a tendência é que essas técnicas sejam ainda mais aperfeiçoadas e requeridas. E eu não sei se vocês lembram, mas em 2016 o Instagram resolveu fazer um rebrand na marca deles usando gradientes, né? Na época, inclusive, a gente fez um post no Layer sobre isso e muita gente riu do lance de usar degradê porque era muito demodé, né? Muito anos 90. O lance é que hoje em dia todo mundo usa. E no motion design não é diferente, sendo uma tendência impressionante o uso de gradientes nas composições. O lance aqui é que os gradientes não são aplicados somente em design flat, começando a surgir também por aí uns 3D estilizados com bastante gradiente. Em conjunto com a aplicação clássica de gradientes, surge também a tendência de gradientes de ruído, algo que existia há um certo tempo, mas que começou a tomar conta da estética flat do motion. E já que estamos falando de cores, podemos incluir aqui a estética monocromática e artes com outlines, pois ambas ganham cada vez mais espaço na nossa indústria. Então fica aí a dica. Atenção a gradientes, ruídos, outlines e artes monocromáticas. E a gente não pode falar aqui de trends, né, de tendências, sem citar as ferramentas que são capazes de criar e executar essas tendências. E é óbvio que o After Effects continua sendo a ferramenta mais usada na indústria de motion design 2D, então isso não é bem uma tendência para 2020 e sim uma constatação. Na parte 3D, o cinema 4D continua sua escalada, mas a tendência é que em 2020 dois outros softwares 3D ganhem mais força. O primeiro é o Houdini, que para quem não conhece é um software de animação 3D desenvolvido pela Side Effects com atenção voltada à pipeline procedural. Houdini é mais comumente usado em departamentos de efeitos visuais de filmes e jogos, mas sua presença no mercado de motion design começa a ser sentida com força. E de acordo com alguns profissionais de Houdini que conheço, logo a gente vai ter que rebolar e aprender a usá-lo. Outra tendência forte para 2020 é a popularização e aderência ainda maior do Blender. Por ser open source, gratuito e contando com um imenso apoio por parte de grandes empresas, o Blender tem chamado cada vez mais atenção na comunidade. Depois que a versão 2.8 foi lançada, o Blender se consolidou como uma ferramenta extremamente capaz e avançada, trazendo opções nativas que em outros softwares custam uma fortuna. Então essas foram as 5 tendências que eu queria citar aqui. Eu sei que tem muito mais rolando por aí, tem muita coisa que a gente poderia citar, mas em um vídeo só não vai caber. Inclusive em questões estéticas e de software tem muito mais coisa rolando e vindo com força em 2020. Mas se vocês acham que tem alguma coisa muito importante que ficou fora da lista, deixa nos comentários aqui que eu vou dar uma olhada também depois, inclusive para seguir esse trend aí e ver como que vai ficar no futuro. Então é isso, galera. Esse foi o Insights de hoje. Deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no canal, siga o Layer em todas as redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!